O Desaparecimento do Universo, Parte 2, Despertar, Capítulo 6. A Alternativa do Espírito Santo. O ego fez o mundo como percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. Durante os meses seguintes, eu estava entusiasmado com as 5 visitas que tinha recebido de Puxá e Arten, mas também me sentia como se tivessem me puxado o tapete. Estava acostumado a aprender programas espirituais e de autoaperfeiçoamento que eram destinados a me ajudar a melhorar a experiência da minha vida diária. Agora estava tentando aplicar um sistema de pensamento destinado não a aperfeiçoar minha vida, mas a me despertar do que eu pensava ser a minha vida. Essa era uma abordagem totalmente nova. Ironicamente, o treinamento no qual eu tinha embarcado agora também elevaria minha qualidade de vida, com ênfase em viver em paz, em vez de fortalecer a mim mesmo para vencer conflitos. Olhando mais de perto para minha vida diária, fiquei chocado em ver o quanto meus julgamentos frequentemente eram automáticos. Fiz progressos em observar essa tendência instintiva, me desligando dela e assumindo a responsabilidade pelas minhas próprias mágoas. Esse não era o processo todo para o perdão, mas me ajudou a ficar mais consciente a respeito dos padrões de pensamento do meu ego. Percebi que até minhas conversas com Arten Puxá, minha defesa sabichona contra a timidez, dominava minha personalidade, me fazendo dizer coisas que eu provavelmente não diria se meu ego não estivesse dirigindo o espetáculo. Questionei-me se Arten e Puxá estavam apenas tentando me fazer sentir confortável ao falar comigo em minha própria linguagem. Percebi que se eu mudasse um pouco meu estilo, eles provavelmente também o fariam. Ao praticar as lições do livro de exercícios do curso, estava sendo firmemente treinado a escolher pensar com o Espírito Santo em minha mente certa, em vez de com o ego, em minha mente errada. Isso resultou em alguns doidos e alegres episódios de luz durante o dia, assim como em pesadelos sangrentos e aterrorizantes durante a noite na cama. Nunca teria acreditado que essas imagens horríveis pudessem estar em meu inconsciente. Tinha certeza de que essas imagens de pesadelo não apareciam para todos os que faziam o curso, mas aqui estavam elas, refletindo a autoimagem horrível e insana que estava escondida nas profundezas do meu ego. E agora estavam começando a ser mostradas para mim, a fim de serem perdoadas e liberadas para o Espírito Santo em paz. Era desconcertante me lembrar de que meu pensamento, na verdade, não estava sendo criado nesse nível. A mente estava sinalizando ao meu cérebro o que ver, ouvir, pensar, fazer e experimentar. Meu cérebro era simplesmente o hardware programado para dirigir e regular meu corpo, retransmitindo para mim um filme que poderia ser chamado de A Vida, de Gary. A mente era um programador que me dizia, através do meu cérebro e corpo, o que experimentar e como responder. Eu vinha sendo controlado como um robô, ouvindo o que fazer e programado para pensar que era mesmo eu quem estava tomando essas decisões neste nível. Assim como um ser humano podia construir um computador, programá-lo e dizer a ele o que fazer, ou poderia comandar uma figura de realidade virtual, a fazer coisas dentro de um ambiente que de fato não existe. A mente programadora estava me levando a me movimentar e experimentar um mundo que não existe na realidade, para me convencer de que eu era um corpo. Esse corpo, algumas vezes, conseguia o que queria, mas geralmente sentia falta de algo, fosse físico ou psicológico. Essa sensação de falta era simbólica de estar separado de Deus. As razões específicas para meus problemas eram mostradas a mim como externas, funcionando em um universo que nunca esteve lá na verdade, para servir como um bode expiatório para minha culpa inconsciente sobre essa mesma separação. Percebi que, embora essa mente inconsciente que estava dando as ordens parecesse estar fora de mim, de fato não estava. A mente, emitindo as diretrizes do sistema de pensamento do ego, estava dentro de mim, não fora, o que também significava que o universo estava na minha mente, não fora. Eu tinha que virar o jogo aqui. O céu também estava aqui e era, na verdade, tudo o que de fato existia. Não havia nenhum outro lugar.
mas eu tinha feito uma ilusão que parecia substituir o céu, e depois escondi essa ilusão entre Deus e eu, em um esforço para escapar de uma punição imaginária que agora acreditava secreta e erroneamente que merecia. Como todas as outras pessoas, eu encontraria uma maneira de punir a mim mesmo por essa culpa imaginária. Entretanto, durante todo esse tempo, Deus estava apenas esperando para me receber de volta em casa. Tão logo eu fosse curado pelo Espírito Santo e estivesse pronto para voltar à realidade. Nós aí lembraríamos por toda a eternidade. Até aquele momento, eu não tinha tido uma pista sobre tudo isso. Estar consciente dessas coisas fez com que eu começasse a apreciar a magnitude da minha mente. Sabia que todas as decisões pela ilusão tinham sido tomadas inconscientemente, e depois os símbolos correspondentes dessas decisões foram encenados no universo falso. A decisão de ser separado e culpado veio primeiro, e depois o universo tinha instantaneamente colocado sua cortina de fumaça. Tudo isso parecia tão real para cada indivíduo que observava de seu ponto de vista particular no sonho que seria necessário um treinamento para perdoar o que eles pensavam ser acontecimentos autênticos e passar a pensar com o Espírito Santo em vez disso. O que estava aprendendo mudou minha maneira de olhar para meus relacionamentos. Por exemplo, meus sogros, que via como pessoas difíceis e julgadoras, não pareciam estar mudando, mas agora eu podia recuar um pouco e entender que seus modos reacionários simbolizavam como eu reagia a algumas pessoas e problemas que apareciam na minha vida. Todas as vezes em que percebi que condenava meus sogros pelos meus próprios pecados mostrados a mim de maneira enganosa, ficou muito mais fácil perdoar a eles e a mim mesmo. Outro exemplo foi minha forma de pensar sobre os corretores com os quais fazia negócio pelo telefone no mercado financeiro. Muitas dessas pessoas tinham as personalidades mais rudes, autocentradas e destrutivas que já tinha visto. Embora vários corretores sinceramente tentassem ser úteis e profissionais, existiam outros que pareciam ter um prazer perverso nas dificuldades e perdas ocasionais de um cliente, agindo algumas vezes mais como inimigos do que como amigos. Agora eu podia ver sua hostilidade como um símbolo do sistema do pensamento do ego sendo encenado em um mundo que esperava pelo meu perdão, em vez da minha retaliação. Por seu lado, os cantos escuros ocultos da minha mente inconsciente estavam certamente sendo perdoados e curados pelo Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu me tornei mais pacífico e comecei a levar na esportiva, o ocasional, comportamento impróprio dos outros. Percebi que se quisesse continuar nesse caminho, precisaria de muita ajuda para perdoar as imagens muito realistas que me estavam sendo mostradas e tinham sido projetadas pelo ego para conseguir o melhor de mim em qualquer dia específico. J era aquele a quem eu iria pedir essa ajuda. Eu podia ter pedido a Artem e Puxá, a quem era profundamente grato, ou poderia ter rezado para eles como Tadeu e Tomé, ou como a maioria dos estudantes do curso fazia, poderia ter enfatizado meu relacionamento com o Espírito Santo, que é citado sabiamente no curso como a voz, não como a voz de Deus, mas a voz por Deus. Mas já tinha estabelecido um relacionamento com Jota e estava mais do que feliz em continuar a desenvolvê-lo. A partir do que já havia aprendido e experimentado, soube desde o momento em que segurei a mão de Jota que a separação tinha terminado. É claro, isso também seria verdadeiro se eu segurasse a mão do Espírito Santo. Na verdade, qualquer símbolo de Deus funcionaria. Essa era uma decisão pessoal. O que importava era que a pessoa tivesse um símbolo desses e pudesse se unir a Deus através desse símbolo, sem nenhum senso de distância ou separação. Com o curso de Jota, Deus não era mais um conceito longínquo, mas estava bem aqui e agora. Descobri que o espírito desse sentimento, assim como uma parte importante da mensagem do Espírito Santo que Jota havia vivenciado, era lindamente enunciado no início da lição número 156 do livro de exercícios. Caminho com Deus em perfeita santidade. A ideia de hoje apenas declara a simples verdade e faz com que seja impossível o pensamento do pecado. Promete que não há causa para a culpa e, sendo sem causa, ela não existe. Ela decorre com segurança do pensamento básico, tão frequentemente mencionado no livro-texto,
ideias não deixam a sua fonte. Se isso é verdadeiro, como podes estar à parte de Deus? Como poderias caminhar pelo mundo sozinho e separado da tua fonte? Assim, o Espírito Santo era consistente em ensinar o princípio da expiação no curso, citado por meus professores, de que a separação de Deus nunca aconteceu. Mas eu sabia que havia mais. Acreditava que era correto o que Arten e Purchá haviam dito sobre o perdão verdadeiro ser o caminho para casa. De que jeito mais Jota teria sido capaz de perdoar as pessoas quando elas estavam destruindo o seu corpo? Pratiquei as lições do livro de exercícios fielmente, mas também aguardava com expectativa as explicações de Arten e Purchá sobre o Espírito Santo e o perdão verdadeiro. Em especial, fiz questão de me lembrar da ideia: o amor não guarda mágoas, sempre que podia. Isso conseguia interromper meu pensamento logo no início. Como podia reclamar sobre uma situação, ou julgar um irmão ou irmão, ou desejar um resultado diferente se eu era amor e o amor não guarda mágoas? Minha atitude e processos mentais estavam mudando. Por exemplo, a personalidade de Karen e a minha muitas vezes pareciam como óleo e água. Acontecia muito de ela querer conversar quando eu queria ficar quieto e pensar. Expliquei a ela muitas vezes que precisava me concentrar quando estava na sala que usávamos como nosso escritório. Mas isso não fazia nenhuma diferença. Eu me sentia como se tivesse conversado com uma parede de tijolos. Quando pensava sobre essa situação, usando os princípios do curso que já havia aprendido, me lembrava de que eu era a pessoa que tinha decidido se casar. Certamente não era uma vítima. E também o que era sua resistência em atender aos meus constantes pedidos, exceto uma forma de adormecimento ou negação. E isso não era simbólico da minha própria negação de inúmeras coisas, incluindo todo o sistema de pensamentos do ego? Uma noite, quando Karen começou a falar sem parar enquanto eu tentava trabalhar, finalmente me lembrei de usar a ideia: o amor não guarda mágoas. Nessa circunstância particularmente difícil, subitamente me senti de modo diferente. Não estava tentando aplicar o amor, eu era o amor. Pude, então, ver esse problema como uma oportunidade de escolher o que eu queria ser ao ver Karen através dos olhos do amor incondicional do Espírito Santo. Logo a seguir, comecei a fazer a maior parte do meu trabalho enquanto ela não estava em casa ou depois que ela ia dormir. Dessa forma, podia reservar um tempo para ouvir e também descobri o tempo para me concentrar em meu trabalho. Então, em 21 de dezembro, um ano depois do dia em que Arten e Purchá apareceram para mim pela primeira vez, eles surgiram em minha sala de estar pela sexta vez. E o Gary: sabia que vocês viriam hoje, é o nosso aniversário. Purchá: sim, nós viemos neste dia só por sua causa. Datas não são importantes, mas sabíamos que você estava esperando por isso. E o Gary: só porque eu tinha marcado o dia no meu calendário não quer dizer que estava esperando por isso. Desculpe-me, estou tentando não ser mais tão espertalhão. E o Arten: não tente mudar tudo de uma vez, querido irmão. Você pode explodir. E a Purchá: entretanto, estamos aqui para ajudá-lo a acelerar ainda mais seu progresso. O passado é um preâmbulo. Tudo o que dissemos até agora foi apenas para ajudar a prepará-lo. Nosso estilo era destinado a levá-lo a prestar atenção, mas não é mais o primeiro dia de aula e chegou a hora de você crescer. Se estiver caminhando com Jota ou com o Espírito Santo, significa que pensa como eles. Vamos falar sobre como eles pensam. Para fazer isso, vamos comparar a atitude do Espírito Santo com as débeis ideias do ego. E vamos continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo.